Olá, amigos ligados aqui no canal do Ariel Selba no YouTube, também demais redes sociais. Aquele abraço, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. O assunto de hoje é câncer, meu amigo. Olha só, o maior estudo genético sobre câncer revela como os tumores se formam, e também, maior estudo já feito sobre câncer abre a possibilidade de detectá-lo antes do seu surgimento. Olha só que legal, hein? Olha só que interessante. Na sequência, todos os detalhes com relação a essa novíssima pesquisa que você fica por dentro aqui no canal do YouTube. Já vai se inscrevendo, aciona o sininho aqui embaixo. Só desta forma você fica sabendo do assunto do vídeo do dia. Também curta já no começo agora. Se não gostar no final, você descurte, tá certo? Curta aí o vídeo, já dá uma força para nós com toda a certeza. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem os links e lá tem muita coisa legal para você. Bom, o câncer é o preço que pagamos, olha só, por estarmos vivos. 1 em cada 3 pessoas que leem estas linhas ou ouvem este áudio sofrerá dessa doença ao longo da vida. A enfermidade segue as leis da evolução darwiniana e é uma consequência dela. O mesmo processo cego e irracional que governa a divisão de nossas células e que permitiu que a Terra fosse um planeta repleto de vida, contém vulnerabilidades e erros de programação que às vezes o aniquilam. Que coisa, né? Isso se chama câncer. Saiu nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, o resultado do projeto Pan-Câncer, que analisou o genoma completo de mais de 2.600 pessoas que sofreram 38 tipos diferentes de tumores. É o retrato mais detalhado já obtido de como e por que cada tipo de tumor surge no nível molecular, apontando o caminho para novos tratamentos e métodos de diagnóstico precoce. Tá aí o que interessa, né? Essa doença maldita, que com toda certeza o que tiver de estudo que melhora o caminho no combate, sem dúvida nos deixa muito felizes, né? As dimensões e a complexidade do projeto são difíceis de imaginar. Uma pessoa é um conjunto de 30 trilhões de células, essa quantidade de células que você tem aí no seu corpo. Cada vez que uma delas se divide para gerar uma filha, precisa copiar o genoma completo, composto por 3 bilhões de letras perfeitamente arranjadas e combinadas. O A com o T, o C com o G, e esse é o seu livro de instruções para a vida. Nesse processo, erros de cópia totalmente casuais são cometidos, que são as mutações. Um ser humano pode acumular milhões dessas erratas. A grande maioria é inofensiva, mas uma pequena fração delas pode desencadear o câncer. Identificar um e outro é essencial para entender melhor a doença e projetar novos tratamentos com ela. Imagina só a complexidade desse estudo, já que somos compostos por 30 trilhões de células. Inimaginável mesmo. O estudo colocou lado a lado o genoma completo do paciente, ou do seu câncer, e o genoma humano de referência, e ainda os leu 30 vezes, letra por letra, para conhecer todas as mutações que diferenciam a célula cancerosa da saudável. No total, mais de 1 trilhão de letras de DNA foram lidas, um número maior que o número de galáxias do universo e o de estrelas em toda a Via Láctea. A obtenção e a compreensão dessa imensidão exigiram o esforço de 1.300 cientistas de 37 países e o uso de 13 supercomputadores e centros de análise por cerca de 10 milhões de horas, mais de 1.100 anos de computação. Sem comentários, né? A principal conclusão do trabalho é que o genoma do câncer é finito e pode ser conhecido. Pela primeira vez na história foi possível identificar todas as alterações genéticas que produzem um tumor específico e até classificá-las cronologicamente para conhecer sua biografia. Esse tipo de análise permitiu observar dezenas de milhares de mutações acumuladas nas células tumoriais e identificou entre elas todas as que causam o tumor. Em geral, pelo menos uma mutação casual foi identificada em 95% dos casos analisados. Em média, o câncer precisa de 5 mutações casuais para aparecer, embora varie bastante, dependendo do tipo de tumor. Cada um deles pode ser um alvo possível para o desenvolvimento de novos medicamentos, disse o Peter Campbell, membro do comitê diretor desse projeto. Abre aspas, o mais surpreendente é a diferença entre o genoma do câncer de uma pessoa e de outro.
Existem milhares de combinações de diferentes mutações que produzem a doença e mais de 80 processos que causam essa mutação, ou essas mutações. Alguns são devidos a causas hereditárias, outros a estilo de vida, como tabagismo, bebida, dieta inadequada, exposição à luz solar, e outros são causados por desgastes simples, que é o acaso e também a idade. O mais interessante desse projeto é que ele nos permite começar a identificar padrões recorrentes entre toda essa enorme complexidade, fecha aspas, acrescenta ele. O acúmulo dessas poucas mutações casuais permite que o câncer cresça e evolua mais rapidamente que as células saudáveis. Que coisa, né? E é um processo que pode levar quase uma vida inteira. Embora dependa do tipo de tumor, o estudo mostra que alguns aparecem anos ou décadas antes do diagnóstico dessa condição médica. Há casos em que o primeiro acontece durante a infância, destaca Campbell. Os resultados do trabalho não melhorarão o tratamento do câncer em curto prazo, mas o conhecimento que eles fornecem é essencial para a medicina de precisão, na qual pacientes com câncer podem receber um tratamento ou outro, dependendo de seu perfil genético, é o que argumentam os responsáveis por esse projeto. Ser capaz de identificar uma ou várias mutações causadoras do câncer com anos ou décadas de antecedência em relação a um diagnóstico do tumor é algo que abre uma grande margem para melhorias, observa Peter Van Loo, pesquisador do Instituto Francis Crick e coautor de um dos estudos do consórcio, publicado na revista Nature e em outras revistas científicas. Abre aspas, os tumores com frequência secretam DNA na corrente sanguínea e isso pode nos ajudar a desenvolver novos métodos de diagnóstico precoce. Num futuro ainda distante, quase de ficção científica, poderiam ser desenvolvidos tratamentos profiláticos que simplesmente eliminam as células nas quais já vemos mutações casuais do câncer, fecha aspas, diz o Van Loo. Em 5% dos pacientes não foi encontrada mutação casual, o que indica que o catálogo de erros genéticos que causam o câncer, em todas as suas formas possíveis, não está completo. Ou melhor, outros casos devem ser analisados. Este projeto não se debruçou somente sobre a parte do genoma que codifica as proteínas, as moléculas que executam a maioria dos processos vitais no nível celular e que representam apenas 2% do total, mas também sobre os 98% restantes. Os resultados mostraram que existem poucas mutações casuais ocultas fora desses 2%. Abre aspas. Isso confirma que nosso conhecimento das mutações responsáveis pelo câncer é mais completo do que muitos teriam previsto. Fecha aspas, né? O que é uma boa notícia, segundo o pesquisador Inigo Marcincorena, do Instituto Sanger, do Reino Unido, e coautor de outros trabalhos. Esses estudos científicos terão impacto no tratamento no futuro, destaca ele. Abre aspas, você pode comparar a genômica com a invenção do microscópio. Por si só, não é capaz de curar um câncer, mas hoje em dia não é possível conceber o diagnóstico e o tratamento da doença em hospitais sem ele. Como o câncer é produto de mutações, a genômica está tendo e, acima de tudo, terá um papel transformador, fecha aspas, acrescenta o pesquisador. A equipe de José Tubio, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, encontrou um dos poucos e interessantes culpados de câncer que se escondem nesses 98% do genoma obscuro. Seu estudo se concentrou em pacotes de DNA cujo único objetivo na vida é produzir cópias de si mesmos, que saltam de um lugar para outro no genoma. Eles são chamados de retrotransposons, e acredita-se que estejam relacionados aos retrovírus, a grande família de agentes patogênicos aos quais pertence o vírus da AIDS, por exemplo. A diferença é que esses elementos estão incluídos no genoma e não podem infectar novas células, apenas se copiam repetidamente sempre que há uma divisão celular. Elementos desse tipo compõem mais de 40% de todo o nosso genoma, sem quase nenhuma função benéfica conhecida, explica Tubio. Sua equipe identificou 120 retrotransposons relacionados ao câncer e observou 16 mais perigosos, que aumentam os tumores de alta incidência, como de pulmão e cólon, bem como os de esôfago e também da boca.
Abre aspas. Nosso genoma possui um freio natural para impedir a replicação desses elementos transponíveis, conhecidos como metilação. Sabe-se que quando um tumor aparece, a metilação muda e isso desencadeia esses elementos, fecha aspas, afirma ele. De acordo com os resultados mais recentes, 2/3 de todos os tumores são devidos ao acaso. O outro terço é explicado por mutações herdadas dos pais e por fatores externos e evitáveis, como estilo de vida, conforme ilustrado pelo trabalho de Tubio. Um dos fatores que mais destroem a metilação do DNA e favorecem a replicação desses fragmentos perigosos no genoma é a fumaça do tabaco. O álcool também afeta e, curiosamente, todos os tumores causados por esses fragmentos de genoma transponíveis são do sistema digestivo. Abre aspas. Nossa equipe já tem quase um método de diagnóstico para detectar esse tipo de mutação e estamos explorando como interromper sua expansão, que pode advir do uso de antirretrovirais já projetados contra o retrovírus, fecha aspas, explica Tubio. Tá aí, como você vê, está bem, requer ainda muitos estudos, mas todo o avanço é importante, né? Olha só a complexidade que é o câncer. Também, né? 30 trilhões de células, imaginem só. Dando sequência aqui, já finalizando, o outro grande mecanismo de câncer escondido no genoma obscuro são as mutações no gene da telomerase TERT e outras regiões genéticas relacionadas aos telômeros, que controlam a capacidade da célula de se dividir e gerar filhas. Mutações nesse gene permitem que as células cancerígenas se multipliquem muito mais rapidamente que as saudáveis, né, sem freios. Nesse caso, observa-se como o câncer é refinado em nível evolutivo, uma vez que mutações que afetam esse mecanismo são mais frequentes em tecidos de crescimento lento, onde é mais difícil que o câncer prolifere. A própria abrangência do estudo também causa preocupações. Abre aspas, em 2025, o genoma de mais de 60 milhões de pessoas terá sido sequenciado nos centros hospitalares, comenta outro dos trabalhos, né, publicados nesta última quarta-feira, propondo a criação de regulamentos internacionais que garantam a maior acessibilidade possível aos dados e, ao mesmo tempo, projetem privacidade dos pacientes, uma vez que o estudo Pan-Câncer foi realizado em grande parte na nuvem para facilitar o acesso a dados de diferentes países. Estudos anteriores com bancos de dados genéticos mostraram que pode ser possível identificar os pacientes. Sem vigilância, o sonho de um futuro com bancos de dados de milhares ou milhões de pacientes que ajudem a procurar novos tratamentos contra o câncer pode se tornar uma distopia, na qual os planos de saúde saberão quem já tem uma ou várias mutações casuais preditivas de tumores. O projeto Pan-Câncer também confirma o potencial da inteligência artificial. Um dos trabalhos mostra que um algoritmo é capaz de aprender a identificar padrões de mutações inofensivas em uma amostra de tumores que permitem apontar em qual órgão o tumor primário foi produzido, com uma taxa de sucesso que dobra a dos patologistas humanos. Esse trabalho também pretende ser um marco metodológico, explica Afonso Valência, chefe de biocomputação do Centro de Supercomputação de Barcelona, que foi o supercomputador que mais dados analisou para este projeto. Mais de 300 bilhões de letras do DNA lidas. Abre aspas, mostramos como fazer grandes estudos genômicos do câncer de maneira sustentável. E agora a ideia é fazer o mesmo em hospitais e incluir dados clínicos de cada paciente, especialmente o histórico do tratamento, para que um dia talvez possamos conhecer todas e cada uma das mutações causadoras do câncer, fecha aspas, destaca o pesquisador. Os participantes do projeto brincam entre si, dizendo que fizeram esse trabalho por amor ao câncer, né, entre aspas, porque não receberam financeiramente nenhum valor extra para analisar e interpretar os dados do sequenciamento. Ainda não se sabe como a próxima etapa do projeto será paga, mas os responsáveis estão confiantes de que sairá do papel. Ivo Gucci, diretor do Centro Nacional de Análise Genômica da Espanha, dirigiu um dos 16 grupos de trabalho do projeto.
Abre aspas, foi apenas o primeiro passo. Precisamos de pelo menos 100 vezes mais genomas, fecha aspas, diz ele. A principal novidade desse projeto é que um número muito grande de tumores é analisado, tanto em seus tipos quanto no número total de pacientes analisados, o que nos dá uma resolução sem precedentes, fecha aspas, afirma José Bustelo. Está aqui com X, né? José Bustelo, presidente da Associação Espanhola de Pesquisa do Câncer, a AVEICA na sigla em espanhol. De certa forma, é como a descoberta da América. Na primeira viagem, Colombo viu apenas uma pequena parte da ilha recém-descoberta, mas suas viagens sucessivas, como as dos outros conquistadores, nos permitiram visualizar e mapear um mundo totalmente novo, nesse caso mapeando o genoma das células do câncer. Tá aí que legal, né? Uma matéria bem extensa, mas muito interessante. Se você chegou até aqui, tenho certeza que você quis saber mais sobre esse assunto, né? Principalmente se você conhece ou se você tem esta terrível doença, né? O câncer. Já que é longo, eu vou resumir aqui num outro texto que eu tenho, trazendo a seguinte informação. Olha só. Ainda que não tenha aplicação terapêutica a curto prazo, as descobertas dessa pesquisa são animadoras, pois evidenciam as mutações genéticas que provocam a multiplicação das células cancerosas e as semelhanças entre diferentes tipos de câncer. Outro achado importantíssimo do estudo é que o desenvolvimento de alguns tipos de câncer pode ocorrer décadas antes do seu diagnóstico. Isso que é interessante, né? Abre aspas. Isso mostra que a janela de oportunidades para uma intervenção precoce é muito maior do que imaginávamos, fecha aspas, disse a AFP o Peter Campbell, membro do comitê diretor do projeto. Na média, apontou o levantamento, o câncer necessita de 4 a 5 mutações casuais para acontecer. Entretanto, em cerca de 5% dos casos, não foram encontradas mutações casuais, o que sugere que a descoberta dessas mudanças ainda não está completa. A pesquisa também descobriu que os padrões das mutações e onde elas ocorrem podem ajudar a identificar aproximadamente 1 a 5% dos cânceres, que não podem ser identificados com diagnósticos regulares. Então tá aí informação interessante sobre essa doença maldita, sem dúvida nenhuma. Todo mundo conhece alguém que já morreu por causa do câncer, né? Com certeza sim. Então, maiores informações aqui para você nesse nosso vídeo de hoje, nosso tradicional vídeo do dia, aqui no canal do Ariel Silva no YouTube. Maior estudo genético sobre o câncer revela como os tumores se formam e também abre a possibilidade de detectá-lo antes do seu surgimento. Uma grande análise de 2.600 pacientes que sofrem de 38 tipos diferentes de tumor revela que as primeiras mutações casuais aparecem anos ou décadas antes do seu diagnóstico ou do diagnóstico da doença. O que você achou da complexidade, a potência dos computadores, a quantidade de células, a quantidade de códigos que nós temos? Nós somos incríveis computadores, porque a programação do computador é exatamente isso também, né? Se você olhar por trás, você que não entende do assunto, e ver a quantidade de códigos que é necessária, por exemplo, para trazer na sua tela este vídeo que você acabou de ver, você ficaria realmente bastante surpreso. Se gostou daquela curtida, ajuda muito o canal a crescer e a trazer sempre mais informações para você. Inscreva-se, acione o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia. Também acesse o meu site, www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem o link para você, ou no Google é Divulgação by Ariel. Lá, além de muita notícia diária, dos mais variados temas e formatos, também tem a nossa prestação de serviços aqui em cima. Lá no site tem o menuzinho que explica como funciona, é bem barato e bem eficiente. Acesse nossas rádios também. Enfim, o site tem muita coisa legal, especialmente para você que gosta de informação, assim como eu também gosto. Um abraço apertado e até o próximo vídeo. Valeu!